Estou iniciando a gravação aqui da aula, tá? Então, ó, a aula de hoje vai tratar de um assunto bastante recorrente em vestibulares aí, que é o estudo da função quadrática, a função de segundo grau, né? É diferente daquela que nós vimos antes aí, que é a de função de primeiro grau, que gera uma linha reta. Essa, ela gera um tipo de gráfico que é chamado de parábola. Eu vou abrir aqui uma folhinha, tá? Eu vou abrir uma folhinha para eu escrever aula. Porque esse material tá, eu estou seguindo a sequência que está na apostila 2 do Estado, né? Aprender Sempre, volume 2, só que vocês não têm, e eu estava olhando. Deixa eu ver. Oi, Bianca, você tinha caído, né? Agora você está com áudio. Beleza. Ok. Então, esse material, como eu estava falando, esse material do Estado não está muito bom, né? Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Eu vou dar um share aqui na tela. Whiteboard. Aí. Então, ó, o que é uma função? Uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau é uma função que é escrita nessa forma aqui. Por exemplo, eu vou pôr uma função, sei lá, vamos escrever aqui uma função qualquer. 2x ao quadrado mais 3x. Então, peraí, deixa eu fazer uma continha aqui rapidinho. Menos 2. Tá? É isso, vai dar certinho. Tá? 2x ao quadrado mais 3x menos 2. E nós vamos aprender a olhar essa função aqui, que é uma função, ela é chamada, opa, essa é a função de segundo grau. Função quadrática ou de segundo grau. E como que é o gráfico da função de segundo grau, né? Então, primeira coisa que nós vamos olhar aqui, o gráfico. O gráfico é uma parábola. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Então, uma parábola pode ser assim ou assim. Agora, nós vamos ver a primeira coisa. Quando que a parábola ela tem essa boquinha para cima, né? A concavidade para cima? Então, vamos aqui no 2. Bianca, anota isso aí no caderninho, tá? Como que a gente define isso? É bem simples, é só de olhar. Então, nós vamos verificar o seguinte. Se o sinal do número na frente do x ao quadrado é positivo, nós vamos ter uma boquinha para cima. Oi, William, boa noite, tudo bom? A Júlia. O
William, pega o caderninho, tá? Que isso aí tem na apostila, mas o material da apostila está muito ruim. Então, eu vou fazer uma anotação, né? Vocês vão fazendo uma anotação no caderno, que eu acho que dá para vocês aprenderem um pouco melhor do material que está na apostila, que está meio fraco, tá? Deixa eu ver. Ok. Anota no caderninho, tá? Eu também vou postar depois esse vídeo da aula, eu estou gravando ela, eu vou postar para compartilhar depois na atividade, tá? Então, gente, ó, função quadrática, né? Então, a primeira coisa que nós olhamos é esse sinalzinho aqui, ó. Quando eu sei que é quadrática, quando tem x elevado ao quadrado, tá? Não interessa o número aqui na frente, por enquanto. Ela é quadrática se for x ao quadrado. Aí nós vamos verificar se a boquinha para cima, né? A parábola, que é o nome dessa figura, a parábola ela é uma boca para cima, ela tem a concavidade para cima, ou a parábola concavidade para baixo. Então, ó, você olha isso da seguinte forma, né? Nós vamos fazer uma análise do gráfico. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é, será que o gráfico vai ser uma parábola para cima ou parábola com concavidade para baixo? Então, você só olha aqui o sinal do número que está na frente do x ao quadrado. No caso, é 2, poderia ser qualquer número, tá? Nesse caso aqui, ela vai ser boquinha para cima, concavidade para cima. Por quê? Quando o número é positivo, ele é feliz, ó, tá para boquinha para cima. Se fosse um valor menos x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, qualquer coisa menos é negativo, boquinha para baixo, tá triste, é negativo, ó. Tá? Então, se o sinal é negativo, concavidade para baixo. Se o valor aqui na frente do x ao quadrado é positivo, boquinha para cima. Então, no nosso exemplo, a boquinha vai ser o quê? Para cima, né? O gráfico ele vai ser para cima. Só de olhar, nós temos outra informação importante aí, tá? A informação que tem é essa aqui, ó. Esse que eu marquei ali. Esse menos 2, ele é o coeficiente linear, onde corta o eixo y. O eixo y. Aqui. Coeficiente opa. Esse aqui. O coeficiente linear. Ele é o valor que está escrito aqui, é exatamente onde o gráfico vai cortar o eixo y. Eu vou desenhar um gráfico e vocês já vão entender por que ele é exatamente onde vai cortar o eixo y. Fizeram a anotaçãozinha no caderno aí, gente? Eu vou ter que limpar essa lousa aí. E outra coisa, tá dando para vocês enxergarem aí no celular? Tá direitinho? Tá? Beleza. Valeu. Ok. Então, quando puder apagar, outro joinha, por favor, que aí eu vou apagar. William, ok? Júlia, pode apagar também? Ok, então eu vou apagar. Então, vamos analisar aqui agora, né? Então, como que a gente faz no vestibular, como que a gente faz análise do gráfico. A gente não fica... Opa, apaguei coisa mais aqui. Nós não ficamos fazendo aquelas tabelinhas igual a gente fazia no primeiro ano lá, fazia uma tabelinha com x e y e ficava colocando valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e montando o gráfico. Isso não se usa, tá? Então, como que a gente faz? Olha para a função e monta o gráfico. Vamos ver como é que faz. Então, nós temos aqui a função, nós sabemos que ela tem a concavidade para cima e que ela passa no menos 2. Eu vou fazer um esboço aqui. Eu vou fazer dois esboços, na verdade. Eu vou fazer um aqui
E vou fazer um do lado aqui que vocês já vão entender qual é a minha dúvida, vocês vão me ajudar a resolver. Ó, eu sei que o gráfico ele tem boquinha para cima e ele vai passar no -2. Então, ele poderia fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor rosinha, ó. Ele vai passar aqui no -2. E esse ponto aqui é o -2. Ou, pegar verdinho, ele poderia fazer ao contrário. Ele poderia sair aqui, passar no -2. Ele poderia fazer assim também. Não sei se vocês perceberam a diferença aqui. Ele poderia vir mais para a direita ou mais para a esquerda. Mas, de qualquer jeito, a boquinha dele é para cima e ele obrigatoriamente vai passar no -2. Por quê? Vamos pensar. Ó, o eixo Y aqui, o valor é -2. E aqui no eixo X, né? Aqui é o X, aqui é o Y. Esse ponto aqui, ele é o ponto 0x menos 2y. E essa é a coordenada desse pontinho cor-de-rosa que eu marquei aqui. Mesma coisa vale para cá, né? A coordenada aqui vai ser, aqui é 0, né? Então, quando o x for 0, o y é -2. E se você observar a função, é fácil entender, ó. Vai ficar assim, ó. Se o x for 0, quanto que vai ser o y? 2 vezes 0 ao quadrado, que vai dar 0, mais 3 vezes 0, que vai dar 0, menos 2. Ou seja, é o famoso zero da função, né? Lembra? Quando o x vale 0, né? Aliás, não é o zero da função, esse é o coeficiente linear, desculpa. Quando o x vale 0, eu vou ter o quê? 2 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0. Então, vai dar -2. Só que, na verdade, essa informação, ó, a função dá de graça para você. Você não precisa fazer conta. Você olha lá na função e você já sabe. O númerozinho que não tem x, ele mostra aonde o gráfico vai cortar o eixo y. Sempre, tá, gente? Então, ele mostra sempre aonde é que o gráfico vai passar lá no eixo y, ok? Agora, como eu vou saber se o gráfico é mais para a direita ou é mais puxadinho para a esquerda? Nós vamos fazer uma coisa que se chama o cálculo do vértice. O que é o vértice, gente? O vértice de uma função é esse ponto menorzinho aqui, ó. A parte, no caso aqui, o mínimo da função. Se fosse um gráfico do tipo, se fosse, sei lá, -2x ao quadrado, eu teria esse ponto aqui, que é o ponto de máximo da função. Então, máximo ou mínimo, nós chamamos isso de vértice. Vamos aprender a calcular o vértice para a gente tirar a dúvida. Será que é esse gráfico que está certo? Será que é esse aqui? Nós vamos descobrir agora, estudando o cálculo do vértice. Então, eu vou anotar aí. Então, cálculo do vértice da função. O cálculo do vértice da função. Gente, é bem simples, tá? Funciona assim, ó. Ele vai ter uma coordenada x e y. O x do vértice e nós vamos calcular o y do vértice. Então, né, cálculo do vértice, então a gente coloca um Vzinho do lado, né, para ficar bonitinho. O Iago e o... Então, o x do vértice e o y do vértice. Como é que eu calculo isso? Eu vou calcular, fecha aqui, ok? Eu vou calcular da seguinte maneira. A fórmula é essa aqui, ó. Menos b sobre 2a. E nós vamos desenterrar
o nosso amiguinho delta lá do Bhaskara. É menos delta sobre 4A. Essa fórmula é sempre a mesma, tá, gente? Isso aí costuma cair bastante em vestibular aí. Ó, x do vértice e y do vértice você obtém assim. E vamos lembrar, né? Nós tínhamos letrinhas, lembra? Lá do 9º ano. Nós tínhamos isso aqui, ó. O 2 é o A. O 3 é o B. O menos 2 é o C. E lembrando, né, que o delta era B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ok. Vamos calcular o x do vértice. O x do vértice vai ser menos B, então é menos 3 sobre 2 vezes o A, que é 2 vezes 2, que é 4. Então vai ficar menos 3 sobre 4, que vai dar 0,75, né? Menos 0,75, não chega nem a 1. É um número bem pequenininho. Então, esse é o x do vértice. E o nosso amiguinho y do vértice, vamos calcular o delta aqui no cantinho. Delta vai ser quem? B ao quadrado, que é 9. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 2. O delta vai dar quanto? Ó, vamos já fazer de cabeça aqui. Ó. Menos com menos é mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 9, 25. O y do vértice vai ser, então, se o delta deu 25, então vai ser menos 25 sobre 4A. 4A vai dar 4 vezes 2, que vai dar 8. Né? Então, vai dar 3 e uns quebrados. O y do vértice vai ser menos 3, aproximadamente, né? Menos 3, um pouquinho. Quanto que vai dar? 25 dividido por 8? Vai dar 3,1, quase 3, né? 3,1 mais ou menos. E aqui, negativo. E aqui vai dar aproximadamente 0,75, né? 0,75. Ô, Cacilda. Deixa eu sair desse WhatsApp, porque senão os caras não estão enchendo as paciências. Ok? Menos 0,75, que vai ser o valorzinho do x. E o y do vértice vai ser pertinho de 3, menos 3,1. Anota esses valorzinhos aí, gente. Copiaram no caderninho? E aí nós vamos fazer o gráfico agora. Ok. William, Júlio ou Júlia conseguiram copiar? No final da aula, gente, vocês postam a atividade lá, que vai ser a aula que vocês anotaram, né? A Júlia, ok. O William, só no teu aguardo aí. Na hora que você falar ok, eu apago a luzinha aí. No final da aula, vocês postam a atividade, já fica valendo o pontinho do dia aí. William, pode apagar então? Vamos montar agora o gráfico com esses valores que nós temos aí, né? O x é menos 3 sobre 4, que é 0,75, e o y é menos 25 sobre 8, que é aproximadamente 3.
Vamos ver como é que fica a carinha do gráfico. Então, eu vou usar a minha borracha mágica aqui. E agora nós vamos construir o gráfico já sabendo o vértice, o coeficiente linear, né, que é o que indica aonde é que o gráfico corta. E nós somos agora nós somos capazes de montar o gráfico, que é o esboço do gráfico que a gente chama, né? Então vamos esboçar o gráfico, vamos ver como é que vai ficar. Então o gráfico está aqui. Eu vou tentar aqui marcar os pontos. Então, vamos ver se eu consigo marcar aqui. 1, 2, 3, né? Negativos. Aqui mais ou menos 1, 2, 3. Ok. Então, mais ou menos aqui, né? Então, nós temos aqui o zero, aqui bem no centro, né? E vamos lá. Então, o primeiro ponto que chama atenção é esse menos 2. Então, nós vamos marcar. Quando o x é 0, o y vai ser menos 2. Então, esse é um ponto que o gráfico vai passar. Ele vai passar bem nesse ponto, no ponto menos 2. Então, o gráfico vai ser isso. Agora, será que ele vai ser, né? Será que ele vai fazer isso aqui e vai lá para a direita? Ou será que ele vai vir da direita e passar para a esquerda? Ele vai vir da direita e passar para a esquerda. Por quê? Vamos lá. Nós calculamos o x do vértice e verificamos que o x do vértice é quase o 1 negativo, né? É 0,75, é um 0,8, né? E o y do vértice, nós calculamos agora há pouco, que ele deu mais ou menos, né, um menos 3,1. Então, ó, o x, quando o x está mais ou menos aqui, um 0,8, mais ou menos por aqui, ele vai ligar aproximadamente aqui no 3,1. Então, o vértice ele vai ser bem aqui, ó. Esse é o menor ponto dessa função. É o ponto de inflexão dela, é o ponto chamado mínimo da função. E o gráfico, então, ele vai fazer uma parábola, ele vai fazer isso aqui, ó. Daqui ele vai subir, vai lá para cima. Daqui ele vai subir. Opa, meu mouse travou aqui. E vai lá para cima. Ele vai subir. Droga, é o teclado que está batendo. Ele vai subir aqui, formando uma parábola, tá, gente? Então, é uma espécie de um chifre aqui, né? Ele faz uma parábola de uma função de segundo grau. Então, é uma função quadrática, ela é crescente na concavidade para cima. O vértice dessa função é esse, é o ponto de mínimo, que é isso daqui. E ele vai cortar o gráfico em menos 2, ok? É assim que ele funciona. Tranquilo? E agora, como será que isso aí cai para nós? Como será que isso aí cai em um concurso, um vestibular da vida? Deixa eu ver aqui, a nossa aula vai até às 8h. Caramba, vai meio até agora mesmo. Não dá tempo da gente fazer. Na próxima aula, pessoal, nós vamos praticar mais exercícios sobre isso. Que isso aí não é exatamente a coisa mais simples do mundo, né? Vocês devem ter percebido. Mas se a gente fizer uns 3 ou 4 exercícios desses, pelo menos, a gente já fica bem legalzinho aí para resolver os exercícios. Na aula que vem, eu ver se eu anoto aqui, a gente vai fazer um exercício com texto. Tá? Tem aqui o caso que é bem legal. Ó. Um projétil atirado e descreve uma trajetória em forma de parábola.
representado pela equação. Aí eles dão a equação. Aí ele pede qual a altura máxima do projeto. Aí nós vamos usar essa formulinha aqui do y do vértice, né? Para a gente descobrir qual a altura máxima. E ele também quer saber qual é a distância, né? Qual o alcance do disparo. Imagina uma bala de canhão, né? O cara está aqui atirando, né? Aquele filme lá que a gente vê, né? Atira uma bala, ele pum, ela sobe e depois cai. E isso é uma parábola. Movimentos balísticos, de modo geral, né? Então você aplica energia aqui, ele sobe e desce, tá? Tudo que sobe, desce, exceto o foguete, que você aplica uma força tão grande que ele sobe, ele vai caindo também, só que ele consegue furar a gravidade da Terra e ele entra em órbita, ele fica numa órbita calculada, ele fica constantemente caindo, mas ele vai ficar em órbita, então ele mantém um equilíbrio pela força que você jogou ele lá no espaço. Mas, de modo geral, qualquer coisa que você joga para cima, desce, tá? Mas, então, essa é a parábola, é assim que funciona, né? Como é que a gente calcula isso aí? É uma equaçãozinha de segundo grau. Inclusive, vocês têm em física, vocês têm essa mesma fórmula, com os termos físicos, mas é nada mais do que matemática, tá? Pessoal, então o recadinho da aula de hoje era esse. Vocês, por favor, anotem aí, depois bate uma fotinho lá do que vocês anotaram no caderno e posta no mural de atividades. Eu vou estar publicando lá a atividade e daqui a pouquinho vocês já podem postar. Se vocês tiverem algum colega aí que não pôde assistir a aula, avisa. Eu vou deixar o vídeo gravado, aí ele assiste a aula, faz as anotações do caderno e publica lá. Tá bom? Fica valendo um pontinho aí para a nota de vocês aí. Tá, gente? Então, fiquem com Deus. A nossa próxima aula Nós nunca mais vamos ter aula? Caramba! Quinta-feira, que longe. Na quinta-feira a gente tem aula. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Até quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.